eu louvo a Deus em primeiro lugar, a minha palavra sempre a Ele, sempre de gratidão pelo privilégio, pela honra, pela vida, pelo chamado e pelo privilégio dessa noite estar diante do povo dele, na Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por essa igreja tem a visão e missões, então ao nosso Deus eterno, a nossa sempre gratidão a Ele, a oportunidade de compartilhar os feitos dele no campo missionário. E também deixar para os irmãos aqui uma palavra de agradecimento em nome da nossa família missionária, da Junta de Missões Nacionais. Hoje nós somos em 840 e poucos missionários em solo brasileiro, anunciando Jesus Cristo, a única esperança, aquele conforme a música que nós ouvimos do irmão, adorando ao Senhor, que Ele vai voltar logo. E Ele está bem próximo, a volta de Jesus está bem próxima. Então, a nossa gratidão aos irmãos. Eu fiquei sabendo que os irmãos estão retomando a viver novamente as campanhas de missões. Isso significa que essa igreja é uma igreja de visão missionária. Isso significa que o pastor tem a visão missionária, a visão de Deus, porque missões não nasceu no coração de homem, mas sim no coração do nosso Deus. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esse mundo como missionário para nos salvar, para nos resgatar das trevas e nos trazer para a sua luz e dar-nos garantia e certeza de vida eterna. Então, irmãos, muito obrigada. Obrigada pelo empenho. Obrigada, pastor, pela confiança em receber uma missionária. Eu não gosto muito assim, sabe? Eu acho que o culto é para os pastores, assim, então eu prefiro ficar mais, entre o povo. Mas muito obrigada pelo carinho dos irmãos e pela confiança do pastor, nossos promotores de missões, em nos confiar essa noite. Quero apresentar o Leandro ali, que é o nosso assessor. Eu gosto de falar que eu sou uma missionária chique. Eu tenho um assessor de multimídia que faz o material, que prepara, que é o fotógrafo, que é o GPS ambulante. E essa é a Marcela. Marcela, fica de pé e dá uma olhadinha só um pouquinho. Marcela é minha tímida, mas ela pode sentar. Minha discípula, para a honra e glória do nosso Deus. Ela é em Piracicaba, minha líder. Líder de PGMI, eu vou falar um pouco mais, e ela sabe que na próxima sábado é ela que vai dirigir o PGMI, e eu já disse, Marcela, você que vai tocar o violão, vai fazer tudo do nosso PGMI no próximo sábado. O Leandro já tem uma experiência mais longa de vida cristã, é um menino servo de Deus, alguém que Deus tem usado muito no evangelismo criativo. Eu sou Sônia, a sua missionária, a missionária dos irmãos, a missionária do povo batista brasileiro. Sou natural do estado do Paraná. Tem algum paranaense aí para me alegrar? Olha, tem bastante, eu estou em casa, tem bastante paranaense. Eu sou do norte do Paraná, nasci numa cidade chamada Itambé, próxima à floresta, mas nós temos residência em Maringá. A parte da família está ali. Os meus papais já moram na glória com Jesus e meus irmãos estão espalhados no Paraná. Tem família em Guarulhos, tem familiares também fora do país morando na Espanha. Nós somos numerosos, bastante gente na família. Eu sou a caçula das mulheres, e lá na minha casa o casal dividiu, Deus abençoou, 5 mulheres e 5 homens para eles, e eu sou a caçula das mulheres. Me formei na FABAPAR, em Curitiba, nossa capital. Fiz bacharel em teologia, mas eu não sou pastora. Sou missionária com muita alegria, missionária plantadora de igreja. Também sou formada em capelania hospitalar pela Unicamp, um curso de extensão da Unicamp, também fiz o curso de capelania. E tenho ainda guardado um grande sonho para abençoar vidas, se Deus permitir, fazer a faculdade de Direito. Não para ganhar dinheiro, mas para abençoar o povo de Deus nas orientações. E como missionária dos irmãos, já vou para 24 anos
na agência missionária, na Junta de Missões Nacionais. Quase 24 anos já, quase alcançando os 24 anos de casa. Logo que eu me formei, o meu primeiro ministério foi na Convenção Batista Centro-América, em Cuiabá. Trabalhei naquela convenção, na coordenação do Departamento de Evangelismo e Missões. E morei 4 anos e meio, viajei todo aquele estado de Mato Grosso, servindo a Jesus, visitando os missionários. Sobre a minha coordenação naquela época, tinha 18 missionários, eu viajava muito, em muitos lugares no estado de Mato Grosso. Até que um dia Deus me falou: vou tirar você desse escritório, desse ar-condicionado, porque ar-condicionado em Cuiabá não é luxo, é necessidade. Mas Ele me disse: eu vou tirar você dessa cadeira, desse escritório, desse ar, e vou te levar para o campo missionário. Aí eu me apresentei à Junta de Missões Nacionais, nós tínhamos uma aproximação com a Junta de Missões Nacionais, por conta da coordenação de evangelismo e missões no estado de Mato Grosso. Eu me apresentei e fui contratada, e já vou para quase 24 anos. A minha idade é aquela que os irmãos imaginam, tá bom? Eu não vou revelar a minha idade. Mas eu sou uma pessoa muito feliz, sou solteira, sou feliz, não sou infeliz por ser solteira, sirvo a Jesus assim, e Ele me escolheu, me deu essa vida para ser livre, solteira e servir a Ele o tempo que Ele tiver para mim aqui neste mundo. Eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero multiplicar discípulos como a Marcela e tantos outros mais, para a honra e glória do nosso Deus. E nesse período, depois que eu deixei a Convenção Batista Centro-América, em Cuiabá, o primeiro campo, representando os irmãos aqui, todas as igrejas batistas, porque eu gosto de pensar o seguinte: aonde o missionário está, ele está representando os irmãos. E eu sempre penso na grande responsabilidade que nós temos diante de Deus. Primeiro, honrar a Deus e fazer e exercer o ministério com excelência, com muito amor, com muita dedicação. Mas também nós estamos representando os irmãos por onde nós passamos. Aí o missionário realmente tem que andar na linha, né? E o primeiro campo, representando os irmãos, foi Serra Negra. Foi um trabalho de revitalização de igreja, lá na cidade de Serra Negra. Saímos de Serra Negra e viemos para São Pedro, que fica a 30 quilômetros de Piracicaba. E plantamos do zero a igreja ali. A primeira igreja batista de São Pedro. Hoje está lá o pastor Daniel, uma igreja que está muito bem, para a glória de Deus. Depois a junta nos transferiu para a cidade de Piracicaba e plantamos para a glória de Deus a Igreja Batista Serra Verde, na cidade ali de Piracicaba. E agora, por último, ali em Piracicaba, e contando tudo isso também quase 18 anos por ali, né, em São Pedro e Piracicaba. Aí nós plantamos a Igreja Batista Esperança, da onde hoje a Marcela ela é membro, porque ela é batizada, 13 anos a Marcela tem, e ela foi alcançada com o Evangelho em 2016 com a operação Jesus Transforma Crianças em Piracicaba. A Marcela, para a honra e glória do nosso Deus, ela e a irmãzinha dela, a Vitória, elas são batizadas. A igreja já foi plantada ali em Piracicaba, a Igreja Batista Esperança, no bairro Paulista. Aí eu já estou deixando o ministério daquela igreja, provavelmente até janeiro, já de mudança para Campinas. E já iniciei um novo desafio ali em Hortolândia, no bairro Vila Guedes. Daqui a pouco os irmãos vão ver a imagem. Ali na Igreja Batista Esperança, no bairro Paulista, nós já temos um pastor Daniel Coelho, recém-formado, pastor Daniel Coelho, e também junto com ele um grande amigo dele, que é uma bênção nas nossas vidas também, que está lá apoiando, o pastor Anderson Zen. Então a igreja já tem o pastor, tem um pastor que está ajudando, não é pastor auxiliar, mas ele está ajudando, abençoando a vida da igreja ali, exercendo também o seu ministério, correspondendo com a sua vocação. E eu, então, sou missionária
plantadoras de igreja, já estou nesse processo de mudança. Aí eu vinha falando para a Marcela, para o coração dela não ficar tão triste, né? Que assim, quando eu tiver férias, vou pedir a autorização da mãe, a Maria, para que lá, quando eu estiver morando em Campinas, elas possam ficar alguns dias lá, matando as saudades e passando alguns dias comigo. E eu estou falando isso porque ela sabe, tem um grande amor por ela, pelas irmãs, por toda a família, aliás, todas as crianças, adolescentes, juniores que Deus tem nos confiado trabalhar com eles, vidas preciosas lá em Piracicaba. E esse é um momento de dor, para a gente e para eles também, mas nós estamos seguindo aí a vontade de Deus. Então eu fiz assim, rapidamente, irmãos, eu sei que vocês aí, mas um breve resumo daquilo que tem acontecido na nossa vida, tá bom? Então meu nome é Sônia de Fátima Francisco, tá? E eu gosto de falar que eu não sou de Fátima não, sou de Jesus, tá bom? Fátima foi uma promessa que eu já, em nome de Jesus, já rejeitei lá no passado, por conta de uma enfermidade, quando eu era bebê. Aí fizeram uma promessa e acrescentou Fátima. Aí na rede social, só de raiva, eu uso Ramos da minha mãe, Sônia Ramos, tá bom? Brincadeira. Mas assim, o meu nome é Sônia de Fátima Francisco, a missionária dos irmãos. Desde já eu peço que os irmãos estejam orando pela minha vida. Quero orar nesse momento, antes dos irmãos assistirem algumas imagens, para os irmãos perceberem aonde a sua oração chega, aonde a sua oferta chega. Essas ofertas, irmãos, nesse mês aí de campanha, ela é para nos manter nos campos missionários. Eu disse aqui que hoje a nossa família missionária, junta de missões nacionais, é 840 missionários. Essas campanhas, então, é para manter esses projetos onde obreiros missionários estão sendo enviados e outros desafios que nós temos no Brasil. Nós ouvimos a oração da pastora orando, nós precisamos de orar muito, irmãos, e clamarmos a Deus pela nossa pátria, pelo nosso país. Nós acordamos e a gente fica, quando a gente liga a televisão, eu gosto muito de jornalismo, então quando a gente vai assistir, e assim, a gente fica pensando o que mais nós veremos e ouviremos. Nós temos que orar muito pela nossa pátria. Nós temos que clamarmos muito a Deus que Ele tenha misericórdia da nossa pátria. Mas nós temos que acreditar que o Deus, o Senhor da nossa nação, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ninguém mais ocupa e nem vai ocupar o lugar que é dele. Mas o povo dele, ele está levantando nesse tempo para dobrar os joelhos, clamar pela nossa nação. Devemos orar. E Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Deus tem salvado vidas como a Marcela e tantas outras. Mas Ele quer continuar salvando. E para isso, Ele vai usar as nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas com o poder do Evangelho. E viver missões, acreditar em missões, é acreditar que Deus é o Deus de milagre, é o Deus de salvação. Amém? Então nós vamos orar, aí os irmãos vão assistir as imagens, tá bom? Depois nós vamos refletir na palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos falado nos nossos corações. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, tá? Mas porém antes nós vamos orar. Bendito Deus, eterno, amado Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio, pela honra dessa noite. Obrigada pela vida da igreja. Obrigada pela visão missionária que os meus irmãos têm. Muito obrigada. Que essa campanha seja uma campanha relevante. Que seja uma campanha também de alcançar outras vidas com a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa levantar os recursos na tua casa, neste lugar, para a aquisição do terreno, para o investimento na obra missionária e dar continuidade também na tua obra, aqui neste lugar. Abençoa a tua igreja, abençoa meus irmãos aqui, Senhor. E, ó Deus, agora nós queremos pedir, ó Pai, que através dessas imagens, para mim é um privilégio muito grande, como missionária dos meus irmãos, apresentar a eles, de certa forma, um relatório, um breve relatório daquilo que o Senhor está fazendo através das nossas vidas no campo missionário.
Mas eu quero pedir que, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos, ao visualizar essas imagens, sejam tocados pelo poder do teu Espírito para sair a campo e fazer viver missões. Pedimos também que a tua palavra, que é santa, 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 que ela possa falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos assistir então aí, os irmãos vão acompanhar. Minhas mãos de viver, te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mar. Todos dizem confessar a Cristo Senhor. Pode segurar um pouquinho. Segura só um pouquinho. Irmãos, a Hortolândia está bem próximo dos irmãos aqui. Bem próximo mesmo. E essa missão em Vila Guedes, ela pode deixar assim, tá bom? Essa missão em Vila Guedes, ela já há um tempo atrás aí ela fez o aniversário de 8 anos. E aí eu perguntei para os irmãos se eles desejam continuar com aquele mesmo número de pessoas. E a resposta foi unânime, não. Por lá passou um pastor e Deus está me colocando nesse desafio de revitalização e multiplicação de discípulos nesse bairro, em Vila Guedes, Hortolândia. Nós temos outras igrejas batistas ali, mas tem essa missão lá. E hoje, atualmente, são 15 adultos, 10 crianças, 25 pessoas. Eu acredito que o tempo que Deus tem para a minha vida lá, que Ele está me conduzindo para lá, já está bem claro isso no meu coração. E Deus já sinalizou. Eu estive visitando e fiquei impressionada com os desafios, com tanto trabalho que tem que fazer ali naquele lugar.
mas eu fiz uma oração a Deus e eu perguntei àqueles irmãos se eles vão estar comigo, vão caminhar comigo na multiplicação de discípulos. Eu não quero que esse número de 25 pessoas permaneça, mas eu quero ganhar mais outras vidas para Jesus, junto com eles. Porque a missionária não faz o trabalho sozinha, o pastor não faz o trabalho sozinho, é a igreja, é a missão. E eu sou grata a Deus, porque eles foram unânimes, nós queremos multiplicar. Mas nós temos alguns desafios ali, que seria então a evangelização discipuladora, multiplicar discípulos, batizar novos irmãos em Cristo para a glória de Deus. Eu estou com 3 candidatos já se preparando para o batismo. Todos domingo, com exceção desses que nós estamos trabalhando na campanha de missões, às 18 horas eu estou ali todos domingo preparando um casal e mais uma irmã, que o esposo já é batizado, e eles estão se preparando para o batismo. Nós queremos que o batismo aconteça agora, nesse ano ainda, em novembro. Mas eu quero que esse número aumente. Alcançar crianças para Jesus, reformar a estrutura do local, que os irmãos viram, é bem precária, precisa de uma reforma, e a organização em igreja. Com a multiplicação, havendo batismo, então chegando a casa de 30, 40 pessoas, já se pode organizar em igreja, uma vez que o trabalho já tem 8 anos. Então não pode continuar mais do que isso, mais 8 anos, né? Eu disse a eles, mais 8 anos não. Então eu peço que os irmãos orem por esse novo desafio. Agora eu gostaria de mostrar a foto do trabalho ali e da igreja em Piracicaba. Isso aí foi o dia da organização, tá? É uma locação esse local. Pode voltar a foto? Isso. É uma locação e nós pagamos nesse local o valor de R$3.000. O rapaz de camisa branca, na primeira cadeira lá, o pastor Daniel Coelho, que é o pastor da igreja atualmente. Como eu disse, mais um pastor amigo dele, pastor Anderson Zen, tem nos abençoado lá nas pregações, ajudando ele também. Aos domingos à noite, para a glória de Deus, eu não estou lá porque estou trabalhando em Hortolândia, agora é período de campanha, como eu já disse, mas segundo as informações do pastor Daniel, nos domingos à noite, lá na igreja, nesse momento está tendo culto lá, e tem estado uma frequência de 75 a 80 pessoas. Eu sei que em breve esse lugar vai ser pequeno. Esse foi o dia da inauguração do local, mas Deus tem nos honrado, estamos conseguindo pagar a locação e agora nós assumimos, não com um valor que é justo, mas um valor que o pastor vai pelo menos ficar um pouquinho tranquilo. Nós assumimos o pastor Daniel Coelho e a família de tempo integral para a glória de Deus. Fizemos uma oferta e queremos melhorar agora no final do ano o sustento, porque a palavra de Deus diz que digno é o obreiro de seu salário. Nós devemos de amar, cuidar, zelar dos nossos pastores. Isso é visão de Deus, é bíblico. Então nós iniciamos e dissemos a ele, pastor, no final do ano queremos melhorar o seu sustento. Então Deus tem trabalhado na vida da Igreja Batista da Esperança nesse tempo. Então, por que o missionário faz questão de mostrar as imagens? Para os irmãos perceberem que a sua oferta de amor, você que acredita em missões, olha, está chegando lá em Piracicaba, lá em Vila Guedes, em tantos lugares, em Osasco, né? Tantos lugares onde nós temos missionários, obreiros de Deus, as nossas igrejas batistas acreditando, investindo, orando pelos missionários. Isso é muito importante para nós. E eu quero então refletir nessa noite. O pastor me deu um tempo bem legal. E eu estou falando legal porque tem igreja que às vezes a gente chega e a gente tem 10 minutos para falar. Vocês imaginam como a gente fica na saia justa, né? E como eu disse para o pastor ontem lá em Campinas, eu falei, pastor, missionário gosta de microfone, né? Aí quando dá oportunidade, missionário fala, quando a gente olha, puxa, eu falei 50 minutos, não se preocupe que eu não vou falar 50 minutos. Mas eu quero refletir com os irmãos, baseado no tema da nossa campanha desse ano, né, que nós já recitamos aqui,
Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós já recitamos, se encontra o texto bíblico da palavra de Deus, que é o texto da divisa, né? Da nossa campanha desse ano, as palavras do nosso irmão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta, mas eu gostaria que os irmãos visitassem comigo novamente e Gálatas 2:20, aliás, conforme está na nossa divisa da campanha, e eu gostaria de refletir em alguns temas que Deus tem falado ao meu coração, e certamente Ele falará ao seu coração nessa noite, através de alguns temas importantes que a nossa campanha desse ano está abordando. São temas esses muito importantes para nós, o povo de Deus. Então eu vou falar agora como um amigo meu. Sempre antes dele pregar, ele fala o seguinte: agora eu vou pedir que você feche o seu guarda-chuva, não deixe o seu guarda-chuva ou a sua sombrinha aberta, mas que você possa fechar. Então agora eu quero desafiar os irmãos. Feche o seu guarda-chuva ou a sua sombrinha e deixa Deus falar. Amém? Amém. Aí sabe por que o meu amigo fala isso? Porque às vezes nós nos armamos, ficamos armados, né? E a gente fica lembrando daquele irmão, daquela irmã que não veio hoje à noite no culto, que não está aqui. Aí a gente ouve a palavra de Deus e fala: puxa, fulano não está aqui para ouvir isso, né? Mas a palavra de Deus é para mim e para você nessa noite. E por isso que ele fala isso, né? Sempre antes de pregar. Feche o seu guarda-chuva ou a sua sombrinha e nós ouviremos a voz de Deus. Amém? Então vamos falar a primeira parte do versículo, conforme está aí na divisa da nossa campanha. Vamos junto? Eu sei que ele já foi citado, né? O pastor já fez isso, mas nós vamos fazer novamente. Vamos lá? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, minha razão de viver multiplicar. Minha razão de viver multiplicar para a glória de Deus. E eu quero mencionar aqui, irmãos, quero dispensar um comentário mais longo a respeito das palavras, da declaração do nosso irmão Paulo, né, o apóstolo Paulo. Eu só quero mencionar o seguinte: quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, eu entendo o seguinte, que quando Paulo ele fez essa declaração, não mais eu, ele estava assim, negando-se a si mesmo. Não mais eu significa um ato de negação, não mais eu. E eu entendo também que quando a graça salvadora de Jesus Cristo nos alcançou, irmãos, a nossa vida mudou por completo. As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções todas foram anuladas, porque houve uma transformação na nossa vida. Eu gosto muito da história de Zaqueu. Quando Zaqueu ele é alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, houve uma transformação na vida dele imediata. E ele disse: Senhor, ele sabia muito bem que ele estava desviando uma grana, né? Ele estava roubando, mas ele disse: Senhor, se eu tenho feito, eu estou disposto a devolver aquilo que não é meu. E nesse ato aí, houve uma transformação. O Evangelho, a salvação, a presença de Jesus impacta e ela transforma vidas. E eu passo a não viver mais conforme eu bem quero, mas é Cristo agora vivendo na minha vida e Ele muda meu caráter, Ele muda tudo em mim. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Zaqueu, foi o que aconteceu comigo e com você. Você se lembra quem era você antes da graça de Jesus te alcançar? Eu sei muito bem quem era. Eu sei quem era a Sônia. Você sabe quem era você. Houve uma transformação. E agora, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo: não mais eu, mas é Cristo a partir de agora. E tudo, eu tenho que pedir conselho, autorização e andar no centro da vontade dele. Negar os meus próprios desejos e vontades. Eu confesso para os irmãos que eu tinha outros planos para a minha vida.
Mas Jesus mudou. E eu ouvi uma pregação no Multiplique no ano passado, lá em Águas de Lindóia. E eu me lembro da pregação do pastor, e se não me falha a memória, não sei se o pastor estava lá naquele Multiplique, acho que era o pastor Cabral, que é um dos nossos preletores. Aí o mensageiro de Deus, a palavra de Deus naquela noite, e ele falou, olha, pode ser que Deus esteja pedindo para você mais 3 anos. Aí o meu coração disparou e gelou naquela hora. Será que Deus está falando comigo? Sabe por quê, irmãos? Eu tinha sonhos no próximo ano, eu passar 3 meses na Espanha estudando. Passar 3 meses lá, eu tenho família. 3 meses. Aí eu até disse para o meu coordenador, eu quero um período sabático. Não precisa 1 ano. Eu quero só 3 meses lá, estudando. Depois eu volto, né, encaro um novo ministério. Mas, irmãos, quando eu fui conhecer a missão em Vila Guedes, aí não mais eu. Mas a vontade de Deus prevaleceu. Prevaleceu. É isso que Paulo estava falando. Nem sempre aquilo que nós pensamos ou queremos, mas agora é Deus. É Ele que dá as ordens para nós. Ele que dita para nós o que fazer. E nós tão somente temos que obedecer. E eu não estou frustrada. Eu estou feliz. Eu estou feliz toda vez que eu vou lá, meu coração palpita. Meu coração ainda palpita pela Igreja Batista Esperança. Mas graças a Deus tem um pastor e ministério. E tudo está indo bem com a graça de Deus, com a misericórdia dele lá. Mas meu coração arde. É duro o obreiro ver as necessidades. O campo gritando. Pedindo por um obreiro, por alguém que dê uma direção, um rumo, que dê uma capacitação, uma orientação, que pregue a palavra, e ninguém, mas lá o meu coração inflamou, e eu orei, e Deus então disse para mim, então espera um pouco mais, espere um pouco mais. É assim, não mais eu entendo que quando Paulo disse essas palavras, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, exatamente isso. Mas tem algo bom em tudo isso, sabe por quê? Deus nos preenche com a alegria dele. Eu não sou uma pessoa frustrada, ao contrário, eu sou muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas eu quero ainda compartilhar com os irmãos alguns tópicos, agora pode pôr, por gentileza. Gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos, aquilo que Deus ainda tem falado conosco. O primeiro deles é a oração. Irmãos, o quanto é importante para nós uma vida de oração. E eu comecei a orar da seguinte forma para Deus. Deus, eu tenho orado muito pouco mesmo. Tenho lido a palavra do Senhor muito pouco. Eu quero orar mais. Sabe por quê? Às vezes a nossa vida, e o pastor está aqui, às vezes nós nos envolvemos tanto com o nosso ministério, no nosso dia a dia, e que a gente começa a correr muito e parar pouco para ouvir a voz de Deus e falar com Ele. Aí eu disse, Senhor, para mim falar de oração, eu preciso ter autoridade. Se eu não tiver uma vida de oração, como que eu vou falar com meus irmãos? Aí eu comecei numa luta, e eu confesso para os irmãos que o início não foi tão fácil. Foi difícil ler a palavra, comecei uma autodisciplina comigo mesma, de dedicar minhas manhãs um tempo de leitura da palavra e oração. Eu comecei a encontrar de mim mesma, eu preciso orar, eu preciso falar mais com Deus. Eu preciso ouvir mais a voz dele. É fácil? Não é fácil, meus irmãos, é difícil. Mas com a ajuda de Jesus a gente consegue. E hoje pela manhã, para a honra e glória do nosso Deus, eu consegui ficar 1 hora lendo a palavra e falando com Deus. E é prazeroso, é maravilhoso demais nós tirarmos um tempo de oração. Aí lá no campo, lá na missão, em Vila Guedes, o meu pontapé inicial no trabalho de evangelismo, Deus colocou no meu coração para visitar os vizinhos ali da missão. Aquele local é templo próprio, salão, todo aquele lugar é próprio, é da missão. Não pagamos aluguel ali. Mas aí Deus, então, Ele me colocou no meu coração, na minha mente, a seguinte estratégia: visitar todos os vizinhos ali da missão
E eu peguei um bloco de anotações, a minha caneta, e eu fui de porta em porta. Me apresentei dizendo que eu estou chegando ali e tenho entendido que é de Deus ter um tempo para a minha vida ali, que eu era missionária, me apresentei, fui as apresentações, pedi que a pessoa da casa, os vizinhos se apresentaram. Em seguida, eu fiz a seguinte pergunta: você tem algum motivo pelo qual você gostaria que nós orássemos? Os irmãos não têm ideia do que eu ouvi. E o meu bloquinho foi enchendo, as pessoas pedindo oração, clamando. E teve uma mulher que ela riu, ela falou, estou até com vergonha, mas a minha família ela é tão grande e todos estão precisando de oração. Eu reconheço que só Deus para nos ajudar. Eu posso dar todos os nomes deles? Eu falei, claro. E eu fiquei ali até com a mão doendo, né? Mas eu anotei tantos nomes. Aí, irmãos, sabe o que eu percebi? Ninguém rejeita a oração. As pessoas estão precisando e sedentas que alguém se aproxime delas e ore por elas. Aí, ontem saímos de uma vigília de oração e as nossas igrejas, com muito respeito, eu vou falar com muito amor. Irmãos, eu estou perguntando para Deus, o que está acontecendo conosco? Pastor, o povo batista não ora mais. Vou falar bem baixinho, está sendo filmado. A gente não ora mais. As nossas igrejas, meus irmãos, no culto de oração, elas ficam vazias. Pode ser que aqui seja diferente, mas na maioria por onde eu passo, elas estão vazias. E ontem eu participei de uma jornada de oração, uma vigília de oração. A igreja está vazia. Eu tenho certeza que no domingo à noite ela ora, mas ela estava vazia. Aí depois, quando a gente vira a esquina, tem outra igreja, não da nossa denominação, e eles também estão em vigília de oração, e a igreja está lotada. Nem espaço para você estacionar não tem. O que está acontecendo com nós? Que nós não estamos orando como deveríamos orar. Não estamos lendo a palavra como deveríamos ler a palavra de Deus. Nós temos que ler mais. Nós temos que conhecer o nosso Deus de poder, de graça, de maravilhas e de milagres. Isso não é coisa de pentecostal, não, irmãos. Deus é poderoso. O nosso Deus é vivo, soberano. É a autoridade suprema do nosso país e de todo esse planeta chamado Terra. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós somos de uma geração de preguiçosos, eu diria. Salvo as exceções. Mas pastores, nossos jovens, adolescentes, eles estão cansados para tudo. É uma canseira nessa galera impressionante. Vamos? Estou cansada. Teve um dia que o menino falou para mim, a minha agenda é lotada, não tem tempo. É assim. Eu sou de uma geração, irmãos, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 14 anos de idade. E que naquela época, nossos cultos de quinta-feira de oração, a igreja lotava. E nós, juniores, adolescentes, jovens, todos estavam lá no culto de quinta-feira de oração. Bem animado, lá no Norte do Paraná. Todo mundo bem animado no culto de oração. Eu sou de uma geração que terminava a escola bíblica dominical, nós ficávamos para o ensaio do louvor, que os adolescentes cantavam no domingo à noite. A gente ia para casa, tudo depois da IPD, ia para casa, almoçava, aí ia para casa do colega, da colega, convidar e levar aquele não crente para o culto à noite. Aí eu me lembro de uma amiga minha, Solange. Mas eu ainda vou ter que tomar banho. Eu falei, não, eu te espero. Eu espero você, Solange. Tá bom. Aí era aquele banho, né? Eu esperava a minha amiga, né? Ela vai para a igreja. Para a honra e glória do nosso Deus. A Solange é crente em Cristo Jesus. Eu não ia para a igreja sozinha.
Aliás, nós temos um livro, o pastor Fabrício escreveu, De Volta aos Princípios, falando de igreja multiplicadora. Nós temos que voltar aos princípios, irmãos, da oração e da leitura da palavra de Deus. E com urgência isso. Conforme a música, Jesus está voltando. Vida de oração. Aí as minhas anotações ficaram repletas de nomes. Mas eu não poderia falhar com a minha palavra. Aí eu disse para todos os vizinhos, olha, às 19 horas vai ter um culto de oração ali na missão. Aqui na missão, vizinha tua aqui. Essa igreja vizinha tua aqui. E nós vamos orar por vocês. Porque quando você promete para alguém, diz para alguém que você vai orar, ore mesmo. Não deixe para orar depois. Quantas vezes Deus me faz ir para o meu quarto, me ajoelhar, porque alguém fez um pedido de oração e orar pela pessoa. Nós temos que fazer isso. E não apenas dar um tapinha nas costas, vou orar por você e às vezes não ora nada. Tem que orar mesmo. E quantas vezes eu falo, eu vou orar e agora. Eu vou orar e agora. Aí lá no culto de oração, eu dividi os irmãos em grupos, até as crianças, e tirei lá, pedi um irmão para escrever nome por nome, nós nos dividimos em grupos ali no salão e oramos pelos nossos vizinhos. E tem a vizinha de frente, a dona Maria, e dava para perceber que ela ficava o tempo todo lá na porta, tipo assim, vamos ver se eles vão orar deles por mim. A oração é coisa séria. Segundo lugar, rapidinho aí, discípulos. Fazer discípulos, meus irmãos, é tarefa nossa. Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Esse dá frutos. Então, Jesus é a videira verdadeira, Deus Pai é o agricultor, mas a nós, isso ele está falando para a igreja. Se nós somos os ramos, se nós permanecermos nele, nós daremos muitos frutos. Eu não quero que os meus frutos em fazer discípulo se resume apenas numa Vitória, numa Marcela e tantos outros que estão ficando em Piracicaba. Mas eu quero permanecer em Jesus para continuar frutificando, dando frutos e fazer discípulos. E cada um de nós temos essa missão. Essa missão não é apenas de pastor e de missionário. Às vezes nós estamos apresentando desculpa para Deus, né? Ou achando, não, o missionário está ganhando para isso. Não é verdade. Não é verdade. Eu não estou sendo paga para fazer isso, não. Eu fui chamada, eu tenho um privilégio, uma honra desse chamado em evangelizar e ganhar almas para Jesus. Mas essa missão e essas palavras aqui do Evangelho de João, capítulo 15, é para a igreja de Jesus. É claro que eu, pastor, nós temos um chamado específico. Mas é cada um de nós, irmãos. Permaneça na videira. Nós somos os ramos. Se o ramo está enraizado, não mais eu, mas se ele é que vive em mim, aí eu vou frutificar, eu vou dar frutos. Amém? Igreja, o próximo. Igreja são pessoas. Igreja não é estrutura. Mas igreja são pessoas e Deus está interessado mais em pessoas do que em coisas. A palavra de Deus disse que nós temos que agariar tesouros no céu. Nós temos que garantir o céu e produzir frutos, né, para a eternidade. E Deus está interessado em vidas, porque vidas para Ele é mais importante. E coisas vão ficar aqui neste mundo. Mas uma alma como a da Marcela, de todos e demais, vale mais do que todo o tesouro deste mundo. Está contando para a eternidade.
Eu me lembro de um dia que eu fiz uma pergunta para a Marcela, e eu falo para ela, sempre eu vou falar isso. E para que essa chama do amor que alcançou a vida dela nunca se apague. Mas eu estava fazendo uma dinâmica, um grupo de alunos, um PG Night que a gente tem lá em Piracicaba. E eu fiz uma dinâmica e eu perguntei para a turminha, qual foi o melhor presente que você já ganhou na sua vida, o que marcou a sua vida? Aí cada um deles falaram, um falou videogame, outro não sei quem foi falando. Eu falei a minha bicicleta Ceci, rosinha, que tinha uma cestinha. Mas aí, eu fiquei com vergonha de você, Marcela. Porque a Marcela deu a melhor resposta que Deus queria ouvir. Ela disse o seguinte, o melhor presente que marcou a minha vida foi a missionária falar do amor de Deus e eu entregar minha vida para Jesus. Deus está interessado em vidas, irmãos. Igreja é vida. E aonde eu e você andamos e passamos é a igreja de Cristo sendo representada. A igreja são pessoas que contam para a eternidade. Igrejas são vidas. E Deus está interessado em vidas. Líderes, o próximo. Líderes, já está lá. A formação de líderes. A capacitação é o que a nossa campanha também, todos esses tópicos, a nossa campanha nos faz pensar que nós devemos de trabalhar com a formação de líderes, capacitação de líderes e acreditar que até mesmo uma criança, uma Marcela de 13 anos, ela tem um tamanhozão aí, né, esticou, tá quase me passando, já me passou, mas assim, que ela é capaz de liderar. Nós temos que acreditar e multiplicar líderes, pessoas que Deus capacita com dons para abençoar outros e liderar pequenos grupos multiplicadores e ser líderes. Liderar alguém, isso é muito importante. E a nossa campanha fala disso também. Compaixão e graça. Nós mostramos uma imagem ali que a legenda estava dizendo compaixão e graça. As pessoas no almoço, as pessoas ganhando roupas, as pessoas recebendo alimentos lá na missão. Mas compaixão e graça, meus irmãos, não se resume apenas nisso. Compaixão e graça vai além disso. Eu gosto muito daquele texto da palavra de Deus que Jesus lá no deserto, aquela grande multidão, porque nós sabemos por onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava Jesus. Ali tinha enfermos, tinha famintos, tinha pessoas necessitadas de oração, de uma palavra, uma grande multidão acompanhava Jesus. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, nesse deserto aqui não tem nada que comer. Despeça essa multidão, esse povo, para que eles vão embora, procura um lugar para comer, porque o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer aqui nesse deserto. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não dão de comer. É vocês. A tarefa é de vocês. Mas o texto também diz que Jesus olhou para aquela grande multidão com compaixão e graça. Jesus teve amor. Jesus sentiu amor por aquela grande multidão. Irmãos, nós temos que ter amor pelas almas perdidas. Compaixão e graça tem que estar enraizado no nosso coração. De olhar para as pessoas e ter misericórdia delas. Daqueles que estão perdidos. Eu sempre gosto de pensar que nem todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos toda a nossa família salva, que vem e que congrega. Os irmãos não têm todas, talvez, os irmãos, aí quase que a maioria não tem todos da sua família aqui, que são membros da igreja, que vêm aos domingos aqui adorar o Senhor. Você não fechou lá a sua casa, colocou a chave no bolso e veio para a casa do Senhor. Alguém ficou para trás. Alguém talvez ficou se armando para ir para a balada e vai chegar de madrugada. Compaixão e graça, irmãos, é nós termos amor pelos perdidos, pelas almas perdidas, orar por eles, olhar para eles.
com o mesmo sentimento de Cristo Jesus, sentimento de amor. Eu tenho muitos sobrinhos, eu disse que eu sou de uma família numerosa. E, irmãos, eu sempre fico preocupada com a salvação dos meus sobrinhos. Eu sempre oro a Deus por eles, principalmente os que estão fora do país, em que lá, eu já estive lá, que nem sequer menciona o nome de Deus. Uma terra muito fria de tudo. Eu sempre oro, sabe por quê? Eu não gostaria que um desses partisse para a eternidade antes de mim. E eu ter que olhar naquela urna e saber que aquela pessoa talvez não foi com Jesus. Olha que tristeza. Compaixão e graça vai além de alimento. Compaixão e graça é olhar pelos perdidos, mas compaixão e graça também é nós colocarmos à disposição do Senhor aquilo que Ele nos deu gratuitamente. Em primeiro lugar, a salvação. Mas você tem conhecimento, você tem sabedoria, você é um profissional. Abençoa alguém com aquilo que você sabe fazer. Eu disse para os irmãos que eu ainda tenho um sonho de cursar direito, não para ganhar dinheiro, mas para abençoar vidas. E tem uma grande torcida. Eu tenho amigos que estão me motivando, você vai fazer, eu vou pegar no seu pé e você vai fazer. Eu falei, eu vou. Depois que Deus ajeitar tudo, que eu mudar de campo e ir para Campinas, pode deixar que eu vou tentar vestibular e eu vou fazer. Aí, pastor, eu sempre penso que nas nossas igrejas, eu tenho certeza que nessa igreja tem um professor, tem uma manicure, uma cabeleireira, tem um psicólogo, tem uma nutricionista, tem uma enfermeira, tem um professor. Nós temos pessoas aqui que Deus deu. São profissionais e que Deus deu gratuitamente inteligência, sabedoria, capacidade, dons e talentos. E você pode servir a Deus, agindo com compaixão e graça, abençoando alguém na sua área. Eu tenho uma colega dentista e eu desafiei ela. Você já pensou em doar um dia, abrir seu consultório, atender alguém sem cobrar um centavo? Ela falou, Sônia, sabe que eu não tinha pensado nisso? No meu pensamento, na minha visão, missões, quando se fala, é só em dinheiro. Eu falei, não, querida. Você pode ter o seu consultório aberto e abençoar vidas e não cobrar um centavo. Irmãos, é fazer missões, é agir com compaixão e graça. Você pode fazer isso. Eu estava olhando aqui a equipe de música, tão linda. Nós tivemos um período lá, um professor lá em Piracicaba, a Marcela e eu, nós éramos alunos. Uma turminha boa. Numa campanha de missões, um apelo que eu fiz, eu falei para os alunos, e que eu era aluna também, nós não tínhamos violões. Numa campanha, numa fala, eu ganhei 15 violões. Amém? E a Marcela, ou dela, veio dos Estados Unidos. Conversando com uma irmã, ela falou, olha, eu sou professora da filha da tal médica, e a menina desistiu, não quer fazer mais aula de violão, e ela tem um violão lá, você tem para quem dar? Eu falei, claro que tem. Foi desse menino, esse violão, lindo violão. Lindo violão. É isso. É compaixão e graça. Mas aí, qual era a minha luta, irmãos? Alguém, pastor, que tivesse compaixão e graça e desse aula de violão sem cobrar para nós. Era um grupo grande de alunos, a gente não tinha como pagar, a não ser o transporte do professor. Aí eu comecei, Deus, envia alguém do Senhor, envia um jovem, um adolescente, alguém do Senhor, para que nos dê aula. Nós temos violões, nós temos alunos, não temos professor. Oh, irmãos, que tristeza em saber que nós, nas nossas igrejas, nós temos quem sabe fazer isso. Percebe que missões é algo simples de fazer? E o que nós estamos mencionando aí não é difícil fazer. Coloque-se à disposição do Senhor o que você tem. E diga, Deus, eu quero agir com compaixão e graça. Aqui, Senhor, aqui. Usa-me. E você vai ver como você vai ser uma pessoa que
Deus vai encher o seu coração, a sua vida de alegria. Essa é a recompensa do Senhor. Por último, irmãos, relacionamento discipulador. Vida na vida, é o que mais a gente tem ouvido. Estão lutando e tentando viver isto, relacionamento discipulador. Como é importante investir tempo abençoando alguém. Não é para agir como psicólogo, os profissionais sabem fazer o trabalho deles, mas é no sentido de você levar alguém a caminhar na presença de Jesus, no compromisso com Ele, com Jesus, no dia a dia. Você sempre dá aquele telefonema, você acompanhar aquela pessoa, você sair da onde você está. Quantas vezes, e eu tenho ido até ali em Campinas, já com um casal, vamos tomar um café. Aí a gente vai, toma um café, lá a gente conversa, às vezes chora, às vezes ri. Relacionamento discipulador é cuidar, é vida na vida. Isso é simples de fazer, irmãos. E Deus está esperando que nós façamos isso. Olhe para o seu lado e tem alguém precisando disso. Vida na vida. Levar a pessoa que está desanimada a um compromisso. A Marcela deu uma balanceada uns dias atrás, já fiquei preocupada, vamos lá. Essa chama tem que se acender novamente. Vida na vida, cuidado. Olhar para as pessoas, cuidar delas, orar com elas e falar, estou orando por você. Eu tenho quem me acompanha, em que eu posso ligar e falar, está acontecendo isso, e a pessoa do outro lado me ouvir, chorar comigo, me aconselhar e orar por mim. Vida na vida. Isto é relacionamento discipulador. Aí eu perguntei, Leandro, você está tendo um relacionamento discipulador com alguém? Você está exercendo isso na prática? Eles sabem, né, que quando eles me acompanham, eu sigo eles, tá? Mas os irmãos podem ficar tranquilos que eu peço essa atualização antes. Mas eu disse assim, você tem discipulado? Você mantém isso? Porque eles estão ouvindo tanta gente falar e fazer isso. Eu perguntei e eu questionei. Você tem tido, Leandro? Aí, graças a Deus, o Leandro falou, tem 3 que eu estou fazendo com eles, o relacionamento discipulador. Como eu disse, irmãos, é ajudar a pessoa e levar a pessoa ao compromisso com a palavra de Deus e crescer na maturidade cristã. E Deus vai usar cada um de nós. Não é os anjos. Eles não virão para fazer aquilo que nós, a Igreja de Cristo, está aqui para fazer. Ele quer usar a cada um de nós. Então, nessa campanha desse ano, nós estamos enfatizando muito isso, porque nós estamos inseridos, as igrejas batistas brasileiras, dentro da visão de igreja multiplicadora. Nós temos que multiplicar os discípulos, irmãos, para a glória de Jesus e levar mais pessoas para o céu. É isso que Deus deseja de cada um de nós. É isso que é fazer missões. Fazer missões não é nenhum monstro, mas é algo simples. Deus quer tão somente ouvir de cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor. Qual é a forma que o Senhor quer usar a minha vida? É isso que Ele quer. Deixa Deus usar a sua vida para a glória dele. Amém? Amém. Não poderia deixar de convidar os irmãos para participar, se possível, conosco, de um multiplique regional que nós teremos na Igreja Batista El Shaddai, em Campinas. Depois eu posso mandar até pelo WhatsApp do pastor. Será nos dias 11 e 12. Nós teremos 3 preletores lá. Pastor Cabral, que é do Rio Grande do Sul, e pastor Lúcio, que é de Curitiba, e a missionária Jaqueline, que trabalha com a evangelização discipuladora de crianças. Trabalhei com a Jaqueline 10 anos, plantando igrejas. E 3 servos de Deus, que Deus tem usado nesse tempo para despertar as nossas igrejas, para multiplicarmos discípulos dentro da visão de igreja multiplicadora. Estou deixando então um convite aqui para os irmãos, dia 11 e 12, depois eu vou deixar aqui com o pastor. Agora, eu gostaria também, antes de fazer uma oração final com os irmãos, falar um pouquinho do pano.
Eu sou missionária dos irmãos e eu estou precisando de mantenedores. Alguém que acredita que Deus, dentro do tempo dele, irá continuar e vai continuar usando a minha vida no campo missionário. E para que eu continue correspondendo ao chamado do Senhor, multiplicando discípulos, eu preciso de pessoas que orem por mim, que me adoram através do pano, orando por mim e contribuindo. Se Deus falar no seu coração nessa noite, para que você adote a missionária que nos fala nessa hora, ou outro missionário, pode nos procurar no final e preencher aqui, então, esse povo. Mas eu gostaria que os irmãos nessa hora, baixe sua cabeça, todos, tá bom? Gostaria que você falasse com Deus. Nós ouvimos Deus nessa noite. O que você tem que você pode colocar à disposição de Deus e falar: Senhor, eu sei fazer isso, eu tenho isso, eu abro as minhas mãos diante do Senhor e peço que o Senhor use a minha vida. Senhor, eu estou orando muito pouco e eu preciso ter mais comunhão com o Senhor, através da oração, da leitura da Tua Palavra. Eu preciso discipular, fazer discípulos, multiplicar discípulos para a Tua glória. Eu preciso agir com compaixão e graça. Eu preciso entender que igrejas são vidas. Eu preciso que o Senhor coloque alguém para que eu possa exercer na prática o relacionamento discipulador, vida na vida, cuidar de alguém, levar essa pessoa um compromisso com a Tua Palavra, um crescimento na vida espiritual, uma maturidade espiritual. Senhor, usa a minha vida. Faça essa oração, peça ao Senhor para que use, porque missões não é nenhum monstro. Viver missões, fazer missões é coisa fácil. Basta as nossas vidas estar, os nossos ramos das nossas vidas estar enraizados na videira que é Jesus. Ele mesmo diz que daremos frutos se estivermos ligados a Ele. Abra o seu coração nessa hora. Ore ao Senhor. Peça a Ele que te ajude. Peça a Ele que envie os recursos para a sua oferta missionária, essa campanha e tantas outras que virão. Que Jesus possa multiplicar os seus recursos financeiros, para que com alegria você possa ser fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas e nas campanhas missionárias. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque missões não nasceu no coração de homem algum, mas missões nasceu no coração do Senhor. E nós te adoramos nessa noite como igreja, como filhos do Senhor, porque Jesus foi o primeiro missionário que veio fazer a tua vontade aqui nessa terra, para nos salvar, para que hoje, aqui, nós pudéssemos ter certeza de vida eterna. Mas nós pedimos que o Senhor possa incomodar os nossos corações nessa noite. Ó Deus, eu não quero chegar na eternidade sozinha, mas eu quero encontrar lá os meus irmãos, os meus vizinhos, meus amigos. Assim nós pedimos, ó Pai, tenha misericórdia dos nossos familiares, para que eles também encontrem a graça transformadora de Cristo Jesus. Usa as nossas vidas. Nós queremos ser multiplicadores da Tua graça nesse tempo, aqui nessa terra. Multiplicarmos discípulos para a Tua glória. E para isso nós pedimos, tenha misericórdia de nós. Recenda aquela chama novamente, faz-nos voltar ao primeiro amor. Que os nossos corações sejam inflamados pelo Teu amor.
E que a chama que um dia se apagou reacenda novamente. E que possamos ter amor, Senhor, pelas almas perdidas. Eis aqui, Senhor, apresentamos ao Senhor aquilo que nós sabemos fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você fez comigo esta oração agora, em nome de Jesus, eu quero convidar você para vir à frente. Você disse, Senhor, eu estou colocando em tuas mãos algo que eu sei fazer, mas eu quero servir ao Senhor. E eu quero lançar um desafio para os irmãos aí. Em nome de Jesus, que essa semana você possa compartilhar o amor de Jesus pelo menos com uma pessoa. É só isso que Deus está pedindo. Uma pessoa não crente. Jesus falou com você. Você tem algo aí que Ele quer usar? Vem à frente, não tenha medo. Seja corajoso. Sabe aquele dia da nossa conversão? Que o Espírito Santo nos encheu de coragem, que nós viemos à frente. Eu quero convidar em nome de Jesus. Nós queremos consagrar. Eu já estou aqui, mas eu vou pedir um pastor que ore por nós. Alguém mais comigo? Quem vai vir cheio de coragem, vai falar, Senhor, usa a minha vida, olha, está aqui. Senhor, usa naquilo que eu sei. Amém. Alguém mais? Alguém mais? Tem algo, não sei o que você tem, e Deus vai te usar. Amém. Alguém mais? Vem, meu irmão. Olha, deixa que o Espírito Santo de Deus use a sua vida. Olha, até eu, às vezes, sair na rua e falar com alguém, eu também tenho medo. Eu também não sei falar. A coragem vai embora, né? Assim, a gente não tem coragem. Mas o Espírito Santo de Deus nos enche de coragem. É Ele que fala, não sou eu. Eu sou meramente instrumento nas mãos dele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele vai usar as nossas vidas. O pastor vai orar por nós, consagrando as nossas vidas. Eu estou junto com os irmãos nessa. Estou aqui na frente, dizendo, Senhor, mais uma vez, olha, está aqui. Usa minha vida. Vamos orar, pastor. Amém. Vamos orar. Vamos todos ficar em pé, então. Vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por aquilo que nós ouvimos nessa noite. Senhor, nós temos certeza que essa palavra veio Senhor, para os nossos corações nessa noite. Ó Deus, abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos olhar além de nós mesmos e possamos contemplar, ó Deus, os campos que estão prontos para a colheita, os campos que estão aqui nessa cidade, ó Deus, os campos que estão bem perto de nós. E agora, ó Deus, nós estamos aqui em Tua presença nesse momento. Nós estamos aqui, ó Deus, em pé, ó Deus, colocando as nossas vidas à Tua disposição, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, agradecer por cada irmão, cada irmã que nessa noite entendeu o desafio que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, o desafio que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, ó Deus. De cada um, ó Deus, de maneira especial, desses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente. Eles estão entendendo, ó Pai, nós estamos entendendo que o Senhor quer fazer algo através das nossas vidas, através da vida deles, ó Pai. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor falou com eles nessa noite. E, ó Deus, que ao longo dessa semana, nós possamos ser levantados pelo Senhor, para levar a Tua esperança, a Tua salvação àquelas pessoas que estão muito perto da gente, ó Deus. Quem sabe algum vizinho, algum amigo, alguma amiga, algum familiar, ó Deus. O Senhor sabe quem é essa pessoa. Mas, ó Deus, que nós sejamos revestidos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos dê a Tua ousadia, a ousadia que só o Senhor pode nos dar, ó Pai. E que, então, movidos e capacitados pelo Teu Santo Espírito, ao longo dessa semana que se inicia, nós possamos transmitir o Teu amor, ó Deus, a outras pessoas. Possamos ser canais da Tua graça, ó Deus. Possamos agir com graça, com compaixão, àqueles que estão perto de nós. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está iniciando uma grande obra aqui no nosso meio, Deus. Obra de salvação, obra para resgatar vidas que estão perdidas, ó Deus. Nós temos entendido que o Senhor está nos levantando nessa noite, para fazermos a diferença nessa cidade, Deus. Para sermos usados pelo Senhor, para alcançarmos pessoas, para a honra e glória do Teu Santo nome.
Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e que nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Queremos agradecer a nossa irmã